Para esse trabalho, decidimos falar sobre o designer Elisandro Rabelo, ou como ele mesmo se denomina, o designer artesão, mesmo título utilizado em suas redes sociais. Uma citação muito interessante que chama a atenção de cara, assim que se acessa algum de seus perfis é: "O designer vê com a mente, o artesão enxerga com as mãos." Essa frase também aparece em alguns de seus trabalhos. Rabelo trabalha com objetos feitos em madeira, segundo ele, grande parte reaproveitada. Como dito pelo mesmo em um de seus vídeos para o YouTube, abre aspas, "do descarte à arte", fecha aspas. O que nos remete um pouco ao que Antunes diz a respeito do que o designer deve aprender com o artesão, a respeitar o meio ambiente. Seus trabalhos com madeira são feitos com a ajuda de algumas ferramentas que ele tem em sua oficina, que depois são vendidas no seu próprio site, sendo alguns objetos de decoração e outros de utilidade, como vasos, pratos, seguradores de livros, luminárias e diversos outros. Nesses mais úteis, onde ele mesmo diz de forma paralela com os ensinamentos da Bauhaus, a forma segue a função, que lembra um pouco também o que Sebrae diz sobre artesãos. Artefatos sujeitos a regras do mercado atendem às expectativas de consumo. Por mais que sejam trabalhos artesanais ou manuais, ele ainda consegue fazer vários iguais, mesmo assim mantendo cada peça como única. Primeiro, ele desenha o artefato, a peça que ele vai produzir, ou seja, ele faz o design. E isso ele já faz de uma forma que ele possa produzir conforme as ferramentas que ele tem disponível na oficina dele. Ele já desenha pensando na produção. E isso faz referência ao que Adrian Forte diz: todo produto, para funcionar, precisa de ideias que o tornem comercializável. O design serve para juntar essas ideias aos meios de produção disponíveis. Ou o que ele ainda diz: tudo que usamos foi desenhado antes. Comercializável seria algo útil para alguma coisa, ou que tem alguma função, né? Ou ainda que sirva de decoração, isso na minha opinião. Em algumas peças, Elisandro ele quis homenagear pessoas que eram importantes para ele, como por exemplo, uma espátula de bolo chamada Rosalino, que é o nome da tia dele, que fazia o melhor bolo da família. Esse exemplo ele puxa um pouco do que Antunes diz sobre envolver signos nos trabalhos. Todas as peças que ele cria são inspiradas na sua própria história, fazem relação pessoal com ele. Ele não cria para agradar o público, mas ele espera que as peças sejam compradas por pessoas que tenham o mesmo interesse que ele tem. Isso já de novo puxa um pouco o que diz no livro Designer não é Personal Trainer, sobre olhar ao seu redor para a sua própria história e dali tirar os seus pontos de partida, as suas próprias referências. Um trabalho bem interessante dele é o garrafão patrono. Uma garrafa de vidro grande que tem uma base e uma tampa de madeira, com um formato assim bem diferenciado. Serve basicamente para guardar rolhas de vinhos que foram abertas em ocasiões especiais. Como ele mesmo diz, torna-se um porta-rolhas cujo seu maior objetivo é guardar todas as celebrações e conquistas. Em cada rolha que for guardada nele, a pessoa deve escrever a ocasião que o vinho foi tomado. Assim, isso tornaria-se também um diário escrito no vinho, como ele mesmo menciona. Ele diz também que nesse trabalho ele tem muito afeto paternal. Outro trabalho muito interessante dele são os seixos de madeira. Eles são como uma espécie de ovo de madeira com uma palavra positiva escrita nele. Serve para presentear uma pessoa e passar algo positivo para ela. Os seixos eles vêm dentro de uma caixa com a escrita "As palavras ficam para sempre". Como ele diz, seria uma união de palavras positivas junto com o ato de presentear alguém, trazendo muito valor sentimental nelas. Os seixos poderiam ser usados para agradecer alguém, ou para um pedido de casamento, ou um pedido de desculpas, ou mesmo um sentimento de pesar para alguém, ou ainda para palavras motivadoras. Esses são só 2 trabalhos feitos por ele, mas ele tem uma série de trabalhos muito interessantes lá no site dele, então vale a pena conferir.